Você já foi fazer algum exame ginecológico e te falaram que você estava com uma ferida no colo do útero? Será que isso é motivo de preocupação? Então assista esse vídeo aqui com a gente. Eu sou Júlia Paiva, ginecologista, e hoje eu tô aqui com a minha mãe, Gilca, que também é ginecologista, pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, não é? E aí, o que é essa ferida no colo do útero? Pois é. A ferida no colo do útero, quando te falam isso, em geral, as pessoas quando falam acham que estão falando de uma coisa simples, né? E o pior, às vezes usa até no diminutivo, uma feridinha. Mas quem recebe essa notícia fica realmente assustado, porque ferida é uma lesão. Imagina, arrancou um pedaço do meu útero, Acho né? que é uma coisa muito grave, Pois né? é. Precisa de preocupação. Pois é. E algumas pessoas até ligam ferida a câncer, né? É uma coisa mais grave Outro, nesse ponto. Então, às vezes, só assusta, né? Esse diagnóstico, essa notícia. Quando é uma coisa até normal em muitos casos. Esse vídeo, ele vai até, inclusive, para quem dá essa notícia à paciente, né? Precisa reavaliar como você informa isso, porque na verdade, na maioria das vezes, quando alguém está falando que você tem uma ferida no colo do útero, o que existe de fato é uma vermelhidão no colo do útero, o que é extremamente comum em mulheres jovens, mulheres que estão sob ação hormonal. Período da gravidez também, né? Isso Mais ainda, não é? Por quê? Porque sob efeito dos hormônios femininos, em especial o estrogênio, o colo do útero ele se abre mais. E a parte que reveste, a mucosa que reveste a parte externa do colo do útero, ela é mais grossa. E aí dá aquele aspecto rosado. E a mucosa que reveste a parte interna do útero, ela é mais fina, ela é glandular. Então dá aquele aspecto avermelhado. Ela é mais sensível, mas ela está protegida dentro do útero, né? Então ela não precisa de tantas camadas de células como a parte de fora, que precisa ter contato com o meio externo, com aquela região ácida da vagina, né? Com tudo que pode ser colocado na vagina, até de higiene mesmo, ela precisa ser mais forte. A lá de dentro está protegidinha, mas por ação hormonal ela pode sair um pouquinho para fora, né? É o que a gente chama, o termo técnico é ectopia. Ectopia é quando essa junção da parte externa e a parte interna, que a gente chama de JEC, junção escamo-colunar, essa JEC, ela está mais para fora. Então, ela estando mais para fora, eu vou ver a parte de dentro, que é mais vermelha. Então, vou fazer o exame ginecológico e olho, você tem uma área vermelha, a gente chama mácula rubra, né? E aí, para a paciente entender isso, algumas pessoas usam o termo ferida. Tem uma feridinha. E aí, cuidado. Não se preocupe com isso, porque muitas vezes o que ela está dizendo, você tem uma ectopia que é extremamente comum, né, nas mulheres jovens, no período da gravidez, no período de altas taxas hormonais. Usar anticoncepcional mesmo pode ser uma situação que faz essa alteração, que é uma alteração normal, não é um motivo de parar anticoncepcional por conta disso, né? Na verdade, a grande maioria das mulheres que tem esse diagnóstico de ferida no colo do útero, mas que é essa ectopia cervical, não precisam de nenhum tipo de tratamento. É uma alteração hormonal completamente normal. Se de fato existe a possibilidade de ser uma ferida, quem vai dizer, o melhor exame para dizer isso é a colposcopia, porque seu colo do útero vai ser estudado com a lente de aumento. Então, o que eu vejo vermelho no meu exame, que a gente chama macroscópico, sem lente nenhuma, quando eu boto a lente eu vou ver os tecidos que estão revestindo. E muitas vezes aquilo que era vermelho é glândula. Então, tá tudo certo. Sim. E outra situação também, em alguns poucos momentos, essa alteração benigna pode precisar de tratamento. Isso porque algumas mulheres, essa célula mais sensível, pode sangrar com facilidade. Ela é para estar protegidinha lá dentro do útero, né? Por essa ação hormonal ela sair um pouquinho. Então, durante uma relação, durante a coleta do citológico, do Papa Nicolau, ela pode sangrar com facilidade, né? A coleta do Papa Nicolau, usamos uma espátula que vai fazer um raspado. Se esse tecido é fino, na hora que eu faço esse raspado sangra um pouco e tá tudo bem. É diferente de quando esse tecido está com um processo inflamatório, tudo que está inflamado tem mais sangue, não é? E aí vai sangrar mais. Às vezes é difícil para quem está examinando saber se aquele sangramento foi normal de uma coleta ou se existe um processo inflamatório. Por isso que precisa se avaliar melhor. Do mesmo jeito da relação sexual. Uma relação sexual que nessa área sangrou pode também ser um processo inflamatório. Porque como a Júlia falou, esse tecido é mais fino, então ele está mais vulnerável aos processos inflamatórios. E é por isso que o normal dele é dentro. E o externo ele é mais grosso, né? Exatamente. Mais resistente.
Mas isso não é motivo para outra fase desse diagnóstico de ferida. Vamos tratar com cauterização, vamos queimar o colo do útero. É outra discussão que também as mulheres ficam assim, muito assustadas. Eu tenho uma ferida no colo do útero e vou ter que fazer uma cauterização, vou queimar. Né? Antigamente, a maioria das mulheres que a gente entrevistava, eu já fiz uma cauterização, né? E antigamente, bem antigamente, né? Eu falo do tempo da minha mãe. Então, mas aí com o tempo, com os estudos, foi se observando que não é necessária essa cauterização na maioria das vezes, né? Exatamente. Algumas vezes esse sangramento é só um processo normal, não acontece em todas as relações, é bem eventual, só da sensibilidade mesmo do colo do útero. Às vezes isso é frequente, pode ser uma inflamação ou até uma infecção que acontece nessa região e é preciso um tratamento direcionado para o corrimento, para a bactéria que pode estar causando isso. Se foi excluído qualquer coisa, tratado o que tinha necessidade e ainda tem lá essa região mais sensível, não tem nenhuma necessidade de eu fazer uma cauterização. Sim. A não ser que essa pessoa fique sangrando a um ponto de incomodar bastante, ou então que ela tenha uma outra alteração que pode ser possível, que é o aumento da secreção vaginal, né? Isso porque uma forma que o corpo faz para proteger essa célula é aumentar a produção de secreção nessas mulheres. E algumas mulheres têm um aumento de secreção totalmente normal, uma leucorreia que a gente chama fisiológica, né? E essa secreção tá lá só protegendo aquelas células. Mas algumas mulheres se incomodam muito com essa quantidade de fluxo e aí também seria uma situação que poderia ser feito essa cauterização, né? Mas é exceção, como você sempre falou. Gente, não faz sentido queimar, cauterizar um tecido saudável. Você falando, Júlia, eu me lembrei, quem tem uma gengivite, né? O tecido da gengiva parece um pouco com o do colo do útero. Então, você nunca ouviu um odontólogo dizendo, vamos queimar aqui sua gengiva porque ela está com inflamação e ela está sangrando. Quantas pessoas não escovam o dente e sangra, né? Então, é um pouco disso, sabe? Aquela área mais fina, ela sangra. Se tiver um processo inflamatório, precisa tratar o processo inflamatório. Não é cauterizando, ou então porque sua gengiva está vermelha, eu vou queimar. Então, essa analogia é uma boa pegada para poder a gente explicar um pouco isso. Então, né, esse assunto aqui que muito vem no nosso consultório, pessoas assustadas com esse diagnóstico, né? O importante que a gente queria passar nesse vídeo é que muito provavelmente essa alteração é uma alteração normal, que não tem necessidade de nenhum tipo de tratamento. Procure um profissional para te orientar, para avaliar. Se tem alguma dúvida, realizar uma colposcopia para confirmar esse diagnóstico, né? E aí o que mais você pode dar de orientação para essas mulheres que estão assustadas aí? Que a gente já deu uma tranquilizada. Se alguém te disse, tem uma ferida no colo do útero, procura o especialista para ele examinar. Ele vai examinar com um colposcópio para te dar mais segurança em relação a isso, sabendo que a maioria é a ectopia, que é fisiológica. Então, não é dizer, não vou ligar porque eu vi o vídeo delas e não é nada. Não, eu não devo me assustar. A maioria é normal. Então, eu vou fazer uma avaliação com quem pode te dar realmente essa avaliação, que é com a colposcopia. E se tiver algum processo inflamatório, vai tratar, sabendo que a última das terapêuticas é cauterização. Na maioria das vezes é normal. Em segundo ponto, pode ser um processo inflamatório que também trata clinicamente. Então fica tranquila, vai dar tudo certo e vamos acabar com o uso desse termo feridinha, para explicar às mulheres que o colo do útero dela está um pouco mais vermelho, porque, ela é jovem e tem hormônios satisfatórios. E se você gostou desse vídeo, aproveita para compartilhar com suas amigas, deixa aqui o like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Aguardamos no próximo. Esse vai para cenas pós-créditos. Desde que começou o YouTube, a gente percebeu que não foi uma boa ideia o meu nome ser igual. Toda mãe, quando está pensando no nome do filho, ou responsabilidade, não é? O nome que ele vai levar para o resto da vida. E até antes de engravidar eu dizia, quando eu tiver uma filha, o nome vai ser Júlia. Mas aí depois chega, ela cresce e você vai trabalhar com ela e você vai apresentar juntas. E aí vira dupla sertaneja. Gilca e Júlia. Olá, se eu pudesse eu mudava. Paiva. E eu sou Gilca Paiva.
Mas é isso, eu amo meu nome, mas tá bem Então, cômico esse nessa momento. altura do campeonato, eu mudar o meu vai ficar um pouco mais difícil, né? Pois é, né? Pensando em ir no cartório lá mudar. Mas tudo bem, a vida se repete, quando você for ter a sua filha, aí você... Não vai ser com G agora. Eu até pensava, viu? Mas achava tão bonito. E aí, vamos Vamos lá? começar? Vamos Tá começar. rolando já. Então tá.